Olá pessoal, bom dia, como você está? Espero que tudo bem. Estamos aqui mais uma manhã para deixar ao seu coração uma mensagem que eu creio que será edificante e poderá até dar uma direção na sua vida em algumas questões. A palavra é muito rápida. Eu amanheci pensando na seguinte palavra: se prontificar. E pensando nisso, veio assim uma frase no meu pensamento que você pode até guardar ela, quem sabe possa te ajudar. A frase é o seguinte: há uma imensa distância entre dizer vou realizar e realizar. Falar nunca será o realizar, porém o realizar, ele credibiliza o seu falar. Eu sempre falei isso para muitas pessoas, quando alguém chega para mim e fala assim, eu vou fazer. Eu falo assim, cuidado que há uma distância entre falar e realizar. Eu lembro lá em Mateus 7:21, quando o próprio Jesus ele estava falando em outro contexto a respeito de salvação, ele falou assim, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor. Aí ele está falando, entrará no reino do céu. O contexto era sobre salvação. Mas aí ele fala no final assim, mas aquele que faz, ou seja, a vontade do meu Pai. Então nós vemos que o contexto está falando de salvação, mas trazendo para nós, ele também está querendo dizer, não adianta eu falar Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do Pai. Então, existe uma distância muito grande entre falar eu vou realizar e realizar. Eu lembro lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo falou assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício a Deus, bom e suave, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está ali nos ensinando sobre a questão de servir melhor a Deus, ou seja, de nós servirmos ao Senhor e colocar o nosso viver, os nossos recursos e a nossa disposição para servirmos ao Senhor, para servirmos ao próximo, para fazermos melhor e sermos também uma pessoa melhor. Então ele falou assim, apresentei os vossos corpos, ou seja, se prontificar. Você está presente, você está ali, e não somente palavras. Quando nós olhamos na Bíblia, Provérbios capítulo 30, quando você vê lá no versículo 15 e 16, você vai ver um sábio chamado Agur, e diz os historiadores que possivelmente talvez ele era um rei, não se sabe ao certo, mas Agur estava falando de um tipo de geração. E lá no versículo 15 e 16 ele fala a seguinte questão, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. E ele fala que essas duas filhas, elas são insaciáveis. O que é uma coisa insaciável? O nome já está falando, né? Ou seja, se alguém tem sede, ela bebe água, mas não satisfez a sua sede. Então é um exemplo, é uma figura de palavra. E o insaciável é aquele também, no sentido figura de palavra, está querendo dizer alguém que nunca está satisfeito. Alguém que sempre ele quer receber, mas pouco ele quer se doar. Então ele fala sobre 4 coisas. Ele diz o seguinte, ele compara essas filhas, chamado Dadá, filhas da sanguessuga, dizendo o seguinte, são sepultura, madre estéril, terra seca e fogo consumidor. Por que ele dá exemplo disso? Porque a sepultura é a seguinte questão, quando você vai no sepultamento e você sepulta alguém hoje, amanhã lá no cemitério, tanto amanhã ou daqui a algumas horas já tem outra pessoa para sepultar. Então significa que nunca para. Por que ele fala da madre estéril? Está falando de uma mulher que ela deseja incansavelmente gerar um filho. O desejo dela é insaciável. Por que ele fala da terra seca? A terra seca, se você colocar água, quanto mais água você coloca, mais precisa de água. E por que ele fala do fogo consumidor? Ou seja, se você colocar lenha na fogueira, quanto mais você colocar, sempre vai consumindo. Então isso está falando de um descontentamento, de uma geração descontente, das pessoas que elas só querem receber, elas querem requerer, ter para si, pessoas que querem adquirir, possuir
acumular para você, ao invés dessa pessoa ela dar, dividir, compartilhar, distribuir, abençoar e doar. Então nós observamos que o próprio Jesus falou assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então a mensagem nesta manhã ela é muito simples: se prontificar. Olha o fundo musical. Eu faço essas gravações na minha casa, a gente é sujeito, né, em nossos estúdios, ter esse fundo tão belo aí, né? Mas tudo bem, não tem problema. O importante é o conteúdo da mensagem. Então vemos aqui que o importante é nós vivemos para nos doar, porque o receber é uma consequência do seu doar. Ou seja, o que a Bíblia nos fala? Que quanto mais se ofertar, mais você vai plantar. Quanto mais plantar, mais você vai receber. Porque o que pouco planta, pouco vai colher. Mas o que muito se planta, muito vai colher. Então isso é uma consequência. Se eu me prontifico para abençoar, para doar, para ajudar, para beneficiar, você pode ter certeza que a própria palavra de Deus vai se cumprir. Você vai ser um alvo das bênçãos de Deus. Não se preocupe em fazer, recebendo em troca, já querendo fazer com o objetivo de receber. Não. Faça e deixe que o próprio Deus vai se encarregar de fazer com que você seja alvo das bênçãos de Deus e muitas bênçãos virá sobre ti. Que nesta manhã você possa guardar em seu coração essa seguinte frase, como eu falei: há uma imensa distância entre dizer vou realizar e realizar. O falar nunca será o realizar, porém o realizar ele vai credibilizar, autentificar a sua fala. Que nós possamos meditar nisso e pensar: eu vou me prontificar. Deus abençoe a todos, um bom dia na paz do Senhor.